Olá, meu irmão, minha irmã que escuta e vê este vídeo. Sou o reverendo Gessione Pinto e a pedido do nosso querido bispo Filadelfo, pároco da paróquia anglicana da Santíssima Trindade e também capelão do Porto de Suape, venho trazer essa meditação bíblica para o dia de hoje. E o texto que vem ao meu coração, que eu gostaria de partilhar com vocês, é a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, principiando o versículo 1. Diz assim: Depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr, porém, em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, recomendando somente que lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirado, se apartou dele, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: Sendo tu judeu, vive como os gentios e não como os judeus. E por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus da natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, e para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque,
Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Estas são palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse texto bíblico, a carta, na verdade, inteira dos Gálatas, que eu recomendo que vocês leiam, que vocês estudem a mesma, é uma carta muito rica, porque ela surge exatamente no momento onde, dentro da igreja primitiva, estava havendo um conflito entre os chamados judaizantes, ou seja, aqueles que queriam que os seguidores gentios ou pagãos que não nasceram na etnia judaica, na religião judaica, seguissem os ensinamentos da lei de Moisés, seguissem os costumes judaicos. Então, isso se manifesta aqui, é narrado de forma detalhada pelo apóstolo São Paulo. E interessante que ele reconhece, o apóstolo Paulo reconhece Tiago, Pedro e João como as colunas da igreja naquele tempo. Isso já mostra para nós que a autoridade nos tempos bíblicos, a autoridade apostólica, ela não era de um apóstolo, mas ela era colegiada. Assim como hoje, também, especialmente na igreja anglicana, nós trabalhamos com autoridade colegiada. Os bispos e bispas, eles atuam de forma colegiada. O arcebispo de Cantuária, vocês veem a foto aqui nesse banner, ele não é uma autoridade infalível do anglicanismo, mas ele é um bispo entre os outros bispos, como a gente chama no latim, primo inter pares, primeiro entre os iguais. Porque é assim que era na igreja primitiva. E nós procuramos viver a catolicidade primitiva da igreja. Mas interessante que o apóstolo Paulo, que não era um apóstolo do ponto de vista de ter andado com Jesus, ele não conviveu na carne com Jesus. Antes era um perseguidor dos cristãos, na época ainda Saulo. Mas ele teve aquela experiência maravilhosa de conversão em Damasco, e dali ele teve a sua vida transformada e passou a ser um grande evangelizador, um grande missionário, ao ponto de que alguns historiadores atribuem a ele a universalidade do cristianismo, já que, como vemos, o apóstolo Pedro concentrou seu ministério para os judeus e não para os não-judeus, ou gentios, ou pagãos, como eram chamados aqueles que não conheciam a lei de Moisés. Mas o ponto que se destaca aqui é o fato de que você não pode obrigar um não-judeu a viver como judeu, como se isso fosse necessário para seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a salvação, ela é pela fé em Cristo.
e não pelo cumprimento das obras da lei. E alguém pode até dizer, como questionar o próprio apóstolo Paulo, certa vez na carta aos Romanos, então, já que não há salvação pelas obras da lei, nós podemos pecar indistintamente? Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós, voluntariamente, de forma livre e independente, queremos servir não ao pecado que habita no nosso corpo mortal, mas servir a Deus na liberdade do Espírito. Isso para nós, anglicanos, é muito significativo, já que nós não somos uma igreja que regula a vida particular das pessoas. Somos uma igreja que prega uma ética, a ética do reino de Deus, prega valores, valores do evangelho expressos no Sermão da Montanha. E esses valores, eles são muito significativos para nós. E o perdão dos nossos pecados não está pelo cumprimento de um código moral de condutas, mas pelo amor que nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou por todos nós ao se dar na cruz do Calvário. E assim nós podemos viver a vida como sendo filhos e filhas de Deus. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu já estou crucificado com Ele. Que Deus nos abençoe hoje e para sempre. Amém.